Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Às sextas-feiras nós estudamos os textos, né? Atividades contextualizadas, onde cada semana traz um descritor, traz uma habilidade a ser desenvolvida. Então, hoje nós iremos trabalhar uma habilidade específica. Antes de começarmos o entendimento da habilidade de hoje, vocês copiarão somente as questões. Não há necessidade de copiar os textos, está bem? Copie só o comando da questão e os itens e marca a opção que você julgar correta. Vamos lá? Atividade 3. A habilidade de hoje a ser trabalhada é identificar o tema de um texto. O que é isso, professora? Vamos entender o que é esse tema de um texto. Caro aluno, para estabelecer comunicação, há na sociedade diferentes tipos de textos que podem ser usados e cada texto pode apresentar um tema específico. Num texto de uma propaganda, por exemplo, encontramos divulgação de um produto de beleza, eletrodoméstico, perfumes, uma marca específica. Já em um texto de artigo de opinião, encontramos um tema polêmico, geralmente de algo que verificamos em grande destaque na sociedade. Dessa forma, podemos afirmar que o tema de um texto é o assunto que é abordado nele. Então, meus queridos, o assunto que é abordado no texto é a mesma coisa que o tema. E o tema é a mesma coisa que o assunto. Então, são palavras que têm o mesmo significado. Então, o que é que vocês farão com esses textos? Nós faremos a leitura e depois vocês identificarão em cada questão, em cada texto, o assunto específico que está sendo apresentado no texto, que está sendo explorado. Vão aparecer muitas informações, no entanto, apenas uma informação, ou seja, apenas o assunto, um assunto específico é o principal, é o tema do texto. Então, o tema é essa informação, é esse assunto que norteia, que se desenvolve no texto e ele gira sempre em torno de uma problemática. Existe a informação, várias informações, mas existe aquela que é a principal, ou seja, existe o tema, o assunto. Está bem? Então vamos lá. O primeiro texto é o seguinte: Mata Atlântica. A floresta densa e úmida que você vê quando vai a muitas de suas praias preferidas é a Mata Atlântica. Quando o Brasil foi descoberto, ela margeava todo o litoral, desde o Nordeste até o sul do país. Hoje, restam apenas 7% da vegetação, abrigo de mais de 20 mil espécies de plantas, 261 espécies de mamíferos, 340 de anfíbios, 192 de répteis e 1.020 de pássaros. Boa parte dessas espécies só existe na Mata Atlântica. A fonte que foi retirada foi a revista Nova Escola, em março de 2009. Dado o texto, agora vem o comando da questão. O que é que a questão pede? Qual é o assunto desse texto? Mais uma vez, qual é o tema? Qual é a informação que está contida nesse texto? Apareceram várias informações, sim. No entanto, existe aí o assunto. O assunto é aquele principal. É aquele que, a partir dele, são direcionadas outras informações, certo? Então, item A é a Constituição da Mata Atlântica. Você acha que o assunto é o item B, a extensão do litoral brasileiro? Ou será o item C, o desaparecimento da floresta? Ou o item D, o descobrimento do Brasil? Então, relê mais uma vez, tá certo? Para que vocês tenham certeza de marcar a opção correta em relação ao assunto desse texto, Mata Atlântica. Vamos ao segundo texto. Agora nós temos uma tirinha. A tirinha diz assim, ela é intitulada Em Busca da Independência, e traz a seguinte informação.
Observem que tira, né? Tirinha, ela é um gênero onde nós temos que observar muito o campo visual, as informações visuais que complementam também a parte verbal, que são as falas. Então vamos lá. Oi, mãe, não se preocupe que eu estou ótima. Já era hora de sair de casa, ter meu canto, buscar minha independência. Já tenho 30 anos, mãe. Sei me virar muito bem e... Observa o segundo quadro, o que ela vê. Olha a expressão. E no terceiro quadrinho diz assim: Mãe, manda o pai vir agora mesmo. Então, nós temos agora a pergunta. Qual é o tema da tirinha? Agora vocês vão escrever. Não é uma questão de múltipla escolha. Ela é uma questão onde vocês irão escrever o que é o tema. Qual é o tema da tira? Ou seja, qual é o assunto que está sendo trabalhado ou que está sendo explicitado nessa tira. Está bem? Aí você escreve. É isso. Escreve com o seu entendimento. Está bem? Agora vamos ao terceiro texto. Leia o texto a seguir. O homem faz o clima e faz mal. A interferência do homem no meio ambiente pode acelerar em milhares de anos os processos naturais de mudanças climáticas e trazer graves consequências à vida na Terra. O assunto desenfreado e a explosão demográfica têm sido fatores de forte influência entre as atividades humanas. Em consequência, fenômenos como a elevação da taxa de emissão de gás carbônico, que é o CO2, na atmosfera podem atingir picos incontroláveis em poucas décadas, sem que a vida na Terra consiga se adaptar. Se nada for feito, daqui a um século poderemos viver num ambiente de catástrofe. Se a temperatura não parar de subir, daqui a cerca de 100 anos, poderemos ter grandes mudanças na ocorrência de fenômenos como tormentas e furacões. A elevação do nível dos oceanos, consequência do aquecimento global, pode levar o mar a invadir parte das grandes cidades litorâneas e se misturar com fontes de água potável, como os rios que nele desaguam, salinizando-as, ou seja, tornando sal, né? Águas provenientes do derretimento dos picos das montanhas geladas poderão invadir vales e cidades em seu entorno. Espécies mais sensíveis correm o risco de extinção, causando desequilíbrio nos ecossistemas e nas cadeias alimentares. O cenário de catástrofe está desenhado. Resta ao homem fazer alguma coisa para evitar a concretização dessas profecias. Logo abaixo nós temos aí a fonte de onde foi retirado esse texto, está bem? Vamos conversar um pouquinho sobre o texto. Ele traz uma série de informações. Olha o que é que a questão pede, questão 3. Qual é o tema central do texto? Tema central, ou seja, qual é a informação, qual é o assunto central que está sendo abordado nesse texto. Foi falado em diversas informações em relação às consequências da interferência do homem no meio ambiente. Foi falado uma série de informações. No entanto, existe aí um assunto, ou seja, um tema central, aquele que gerou todas as outras informações, que desencadeou, que norteou todas as outras informações que aparecem no decorrer do texto. Então, mais uma vez, vocês irão escrever qual é esse tema central. Está bem? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, volta novamente a ver a aula e fiquem todos com Deus e até a próxima semana.